E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1157. Bora lá. Jogo 1. Aliás, só um minutinho aqui, temos aí jogo 2 ao jogo 8, jogos de sábado. Jogo 1, 9 ao 14, jogos de domingo. Jogo 1, Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Aí nós temos o Flamengo em 2024, como mandante, tem 25 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Só em 4 jogos esse ano não fez gol. O Atlético Mineiro em 2024 todo, como visitante, foram 10 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. E em 7 jogos não fez gol. Na 14ª rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro 2, Flamengo 4. Meu amigo, o Flamengo está muito bem, né? É favorito. O Atlético Mineiro não vem tão bem assim, né? Eu acho aqui que o Flamengo tem jogado melhor que o Atlético Mineiro, pelo menos nos jogos que eu tenho visto. E não tem como, eu vou de Flamengo seco aqui, não vou nem gastar duplo, porque aqui o Flamengo não vai arriscar, né? Vai ter que jogar com tudo, porque depois tem um jogo de volta. Então aqui vai ter que ir pra cima. Bora lá, vamos de Flamengo no jogo 1. Jogo 2, Bragantino e Cuiabá. Bragantino aí na zona do rebaixamento, é o 17º, 8 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Como mandante, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Mas está aí até 7 jogos sem vencer. Pega o Cuiabá, que é o 19º, 6 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, fora do Mato Grosso. 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos fora, foram 4 derrotas e um empate. E não fez nenhum gol nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos em Bragança, entre os dois, foram 3 vitórias do Bragantino e 2 empates. Na 13ª rodada, Cuiabá 1, Bragantino 1. E o Bragantino aqui, né, uma vitória para o Bragantino, pode até tentar sair da zona do rebaixamento. E uma vitória do Cuiabá pode até continuar sonhando em não cair, né, para a Série B. Então aqui, meu amigo, um joguinho aqui, mas eu acho que é bem complicado, mas eu acho que o Bragantino, eu acho que leva esse aqui. Eu vou seco no Bragantino também. Tá aí a marcação no Bragantino. Aliás, vou seco, mas meio preocupado, né? O Bragantino hoje é terça-feira, Tô indo seco no Bragantino, hoje é terça-feira. E o Cuiabá fez um bom jogo ontem, né, contra o Corinthians, complicou bastante. Não sei, pode dar trabalho, espero não me arrepender aqui. Jogo 3, Santos e Vila Nova. Santos é o líder da Série B, 18 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Jogando na Vila Belmiro, 11 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Uma vitória aqui e outros resultados na rodada pode até levar o Santos de volta à Série A já nessa rodada. Matematicamente, carimbo o passaporte, hein? Vai depender dos outros resultados. Vila Nova é o 6º colocado, 15 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Fora de Goiânia, 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Ainda aí sonhando com a Série A, né? Mas uma derrota nesse jogo aqui vai deixar a Vila aqui numa situação bem difícil, né? Ou quase impossível. Na 16ª rodada foi Vila Nova 1, Santos 1. Acho que será o primeiro jogo na Vila entre eles, né? Eu acho que o Santos bem favorito. Eu vou de Santos seco aqui também nesse. Bora lá, marcamos no Santos. Jogo 4, Chapecoense, Novo Horizontino. A Chape é a 15ª colocada, 9 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. Em Santa Catarina, 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Um pontinho aí, né, do 17º colocado que está na zona do rebaixamento. Novo Horizontino está lá na parte de cima da tabela, é o 4º colocado. 16 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Como visitante, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. 5 pontinhos do líder e um jogo a menos. Na 16ª rodada foi Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Nos últimos 2 jogos em Chapecó foram 2 empates. Aqui um joguinho aqui para triplo, né? Mas eu não tenho trunfo para triplo. Eu vou fazer aqui meu primeiro duplo. Talvez eu ache aqui a Chapecoense até um pouquinho mais favorito pelo fator casa, mas eu vou acreditar na força do Novo Horizontino para subir para a Série A esse ano. Tá aí meu primeiro duplo no jogo 4. Bora pro jogo 5, Goiás e Guarani. Goiás é o 10º colocado, 13 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Em Goiânia, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Vem numa gangorra aí, né, de perde, ganha. Com pequena chance de voltar para a Série A. O Guarani é o lanterna, 8 vitórias, 7 empates, 18 derrotas. Fora de Campinas, 2 vitórias, 2 empates, 13 derrotas. Ainda lutando aqui para permanecer na Série B.
Na 16ª rodada, Guarani 2, Goiás 3. Nos últimos 6 jogos em Goiânia foram 4 vitórias do Goiás e 2 empates. O Guarani tem crescido bastante, né? O Goiás aqui está numa situação mais tranquila, praticamente não vai subir, também não vai cair. E o Guarani pode complicar um pouquinho, mas eu vou seco no Goiás aqui, tá? Eu acho que o Guarani não tem feito bons jogos fora de casa não, eu vou seco. Tá aí a marcação no Goiás, meio preocupado com o empate. Vamos para o jogo 6. Juventude e Fortaleza. O Juventude é o 18º colocado, 8 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Em Caxias, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O Fortaleza é o 3º colocado, 16 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Fora do Ceará, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. E aqui o Fortaleza, né, tem pretensões aqui de ser campeão, né? Ainda tem chance. Tem a obrigação de vencer esse jogo aqui. Na 17ª rodada, Fortaleza 2, Juventude 1. Nos últimos 5 jogos em Caxias, 1 vitória do Juventude, 3 empates e 1 vitória do Fortaleza. Um joguinho complicado também, o Juventude vai bem em casa, mas não tem feito os bons jogos, os últimos agora. Eu vou fazer um duplo aqui no Fortaleza e na coluna do meio. Tá aí meu segundo duplo, bora lá, jogo 7. Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense é o 16º, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, aliás, fora do Z4. 9 vitórias, 7 empates, 14 derrotas. Em Curitiba, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Pega o Vitória, né, que é o 14º colocado, 10 vitórias, 5 empates, 16 derrotas. Fora da Bahia, 3 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Na 12ª rodada foi Vitória 0, Atlético Paranaense 1. Nos últimos 4 jogos em Curitiba, 3 vitórias do Atlético Paranaense e um empate. Confronto direto aqui para se afastar do Z4, né? E eu acho aqui que o mesmo Atlético Paranaense não tendo ido tão bem, acho que o Vitória nos últimos jogos foi até melhor. Eu vou fazer um duplo aqui no mandante, no dono da casa. Tá aí o meu terceiro duplo, bora lá, jogo 8, Valência e Real Madrid. 12ª rodada do Campeonato Espanhol, Valência é o último colocado, o 20º. 1 vitória, 4 empates, 6 derrotas. Em casa, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. O Real Madrid é o segundo colocado, com 6 pontinhos atrás do líder Barcelona. Tem 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Jogando fora, 2 vitórias, 3 empates. Nos últimos 6 jogos em Valência, tivemos aí 1 vitória do Valência, 1 empate e 4 vitórias do Real Madrid. Eu acho que aqui todo o time do Real Madrid vem mordido, né? Aliás, vai ter jogo terça, quarta e quinta, tá? De alguns campeonatos aqui, desses aqui que estão por fora. E acho que os jogadores do Real Madrid vêm mordido aí porque o Vini acabou ficando em segundo na chuteira de ouro, como o melhor jogador do mundo. Então aqui eu acho que o Real Madrid vai fazer uma baita de um jogo. E eu acho aqui que Real Madrid seco nesse jogo aqui, não vou nem pensar. Jogo 9, 11ª rodada do italiano, Napoli e Atalanta. Hoje, aliás, esse aqui que tem, tá? O campeonato italiano que tem rodada hoje, terça-feira, quarta e quinta-feira. Então aqui o Napoli é o líder, hoje, terça-feira, é o líder. 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em Napoli tem 5 jogos, 5 vitórias. O Atalanta é o 5º colocado, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, jogando fora de casa. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos jogando em Napoli, 2 vitórias do Napoli, 1 empate e 2 vitórias do Atalanta. O retrospecto aqui, né, fica bem equilibrado entre os dois times. E eu vou fazer aqui um duplo também, meu quarto duplo aqui no mandante. Jogo 10, Tottenham e Aston Villa, 10ª rodada da Premier League. O Tottenham é o 8º colocado, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Como mandante, 3 vitórias e 1 empate. O Aston Villa é o 4º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como visitante, 3 vitórias e 1 empate. Nos últimos 4 jogos, o Aston Villa como visitante, 1 vitória do Tottenham e 3 vitórias do Aston. Aqui também eu vejo que, ó, o Tottenham para mim é favorito, tá? Mas sempre tem uma surpresa, uma meia zebra. Eu vou aqui de Aston Villa no jogo 10. Ficou claro aqui, né, pessoal? O Tottenham é favorito, tá? Mas eu vou buscar aqui uma surpresa ou uma zebra.
Jogo 11, Barcelona e Espanhol. 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona é o líder, 6 pontos na frente do vice-líder Real Madrid. Tem 10 vitórias e uma derrota. Em casa tem 4 jogos, 4 vitórias. Pega o Espanhol. É o 17º colocado. Eu sei que é com Y ali, mas eu não coloquei com Y. 3 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Como visitante, 1 empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos em Barcelona, foram 4 vitórias do Barcelona e 1 empate. Jogo 11, eu acho que não tem nem o que pensar, né? Barcelona, favorito, tá? Ainda mais depois da goleada em cima do Real Madrid. Bora lá. Esse jogo 11 aqui, para mim, é um dos mais favoritos. Acho que o empate já não tem mais ninguém para ganhar esse prêmio, não. Jogo 12, Manchester United e Chelsea. Jogo da 10ª rodada da Premier League. O Manchester é o 14º colocado. 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 2 derrotas. O Chelsea é o 5º colocado. 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 3 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 4 jogos na casa do Manchester, foram 2 vitórias do Manchester e 2 empates. Outro joguinho aqui que eu vejo aqui, o Manchester como favorito. Mas eu não vou no Manchester não, tá? Eu vou no empate no jogo 12. Jogo 13, Ceará e Avaí, né? Voltamos aqui para a Série B, onde o Ceará é o 5º colocado, com 16 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Em Fortaleza, são 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Ainda como mandante, dos 17 jogos, só em 2 não fez gol, tem o melhor ataque e ainda briga aqui pela Série A. O Avaí é o 11º colocado, 12 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Fora de Floripa, são 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Numa situação mais tranquila ali, faltando 4 jogos para acabar, né? Vai ficar por ali mesmo. Nos últimos 5 jogos do Avaí foram... nos últimos 5 jogos do Avaí, os jogos do Avaí, né? Ele empatou 1 e perdeu 4. Na 16ª rodada, Avaí 0, Barcelona 1. Nos últimos 6 jogos em Fortaleza, foram 3 vitórias do Ceará e 3 empates. Acredito aqui que o Ceará brigando um pouquinho mais, o Avaí mais tranquilo. Eu vou de Ceará seco no jogo 13. Jogo 14, Sevilha e Real Sociedade. 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O Sevilha é o 10º colocado. 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 2 derrotas. O Real Sociedade é o 12º colocado. 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Nos últimos 4 jogos em Sevilha, temos 2 vitórias do Sevilha, 1 empate e 1 vitória do Real. Meu amigo, aqui outro joguinho bem chatinho, né? Mas eu acho aqui que o Sevilha é favorito em casa. Eu vou seco no Sevilha aqui no jogo 14. Tá aí a marcação no Sevilha. Pessoal, só um detalhe. Não se apeguem no meu jogo, tá? Eu quero que vocês vejam a análise de cada time. Meu pensamento pode ser diferente de vocês. Exatamente ali no jogo 10, Tottenham e Aston Villa. Chapecoense e Novo Horizontino. O empate ali do Cuiabá é bem provável também. Mas não dá para jogar tudo, né? Então cada um faz o seu jogo, tá? Quero mais que vocês analisem aí como está cada time. Procuro ser o mais detalhado possível em cada time. E aí vocês acompanham como tá. Eu não gosto de ver muito assim, o último jogo ganhou, jogou bem. Cara, não dá para fazer isso, porque no outro pode ir mal, um monte mal. Não vamos lembrar o Corinthians, que jogou bem contra o Atlético Paranaense. E depois no outro jogo não jogou nada. Então é por aí. Abraço aí para todo mundo, boa sorte para todo mundo, bom final de semana. Talvez eu faça aqui mais um duplo aqui por aí, não sei. Ou deixo assim mesmo, tá bom? Mas semana que vem eu conto.